Você deve estar acostumado a ver vídeos com temas estranhos no nosso canal, mas te garanto que esse vai ficar no pódio daqueles que vão te fazer questionar até onde as curiosidades do corpo humano podem ir. Hoje, eu te apresento a incrível história da jovem mulher que deu à luz 2 vezes em um mês, contrariando assim todas as hipóteses médicas. Eu sou Uriel Martínez. Seja bem-vindo ao nosso canal Fatos Desconhecidos. A medicina esconde diversos segredos e curiosidades, coisas que até os mais renomados médicos duvidam. Todos os dias, ouvimos casos raros de pacientes em todo o mundo com os mais diversos tipos de doenças e anomalias, difíceis até de acreditar. Essas doenças podem ser fatais e horríveis de se comentar, ou podem ser apenas anomalias que não geram nenhum desconforto, mas que nos deixam muito curiosos sobre como o corpo humano pode funcionar, como o caso que contaremos a seguir, da jovem Arifa Sultana, de apenas 20 anos de idade. A mulher que vive na zona rural de Bangladesh e não pôde ter acesso a um simples exame de ultrassonografia durante a gravidez do seu primeiro filho. Antes disso, vamos lembrar as fases de uma gravidez considerada normal e saudável. O primeiro mês é quando ocorre toda a divisão celular e a formação da placenta, onde existe a proteção do embrião, que mede apenas meio centímetro. No segundo mês, o embrião já possui 4 centímetros e seus sistemas nervoso, digestivo, circulatório e respiratório estão se formando. No período entre o 3º e o 4º mês, é quando o embrião se torna feto, formando esqueleto, costelas e dedos das mãos e pés. Nessa fase, o feto já pode medir 15 centímetros. No 5º mês, os cabelos começam a crescer, juntamente com as sobrancelhas e cílios. As meninas desenvolvem suas trompas e útero, e nos meninos já será possível visualizar traços dos órgãos genitais. Entre o 6º e o 7º mês, o feto pode reconhecer sons externos como a voz da sua mãe e até mesmo sua respiração. O bebê, que agora mede aproximadamente 40 centímetros, começa a reagir a músicas e conversas do mundo externo ao útero. O feto também poderá bocejar, abrir os olhos e chutar a barriga da mãe. Nos 2 últimos meses de gestação, entre o 8º e o 9º, os órgãos estão finalizando sua formação. Seus pulmões e ossos ficarão mais resistentes. Além disso, uma camada de gordura começará a se formar para ajudar a mantê-lo aquecido após o nascimento. Normalmente, quando o bebê já estiver na posição correta para o parto, ele estará medindo cerca de 50 centímetros. Arifa mora na zona rural de Bangladesh e durante sua primeira gestação não pôde ter acompanhamento médico devido à distância que estava de um hospital mais próximo e devido às condições financeiras de seu marido. Infelizmente, sabemos que os adventos de tecnologia e modernidade não estão disponíveis para todos os níveis sociais da comunidade, ainda mais para aqueles que se encontram em regiões remotas. O país possui mais de 70% de sua população vivendo em área rural e registra altos índices de pobreza e desnutrição. Todas essas características, juntamente com uma qualidade de vida baixa, faz com que seja difícil ter acesso a alguns tipos de recursos básicos, como o exame de ultrassonografia no período pré-natal. Bangladesh, assim como sua vizinha, a Índia, está entre os países mais povoados do mundo e depende de organizações de ajuda humanitária para reforçar áreas da saúde. Então pode-se imaginar o motivo de Arifa não ter feito nenhum tipo de exame durante sua gestação, fazendo com que o sexo de seus bebês fosse segredo até os seus nascimentos. Grande parte da população local vive da agricultura, com plantações de arroz. Tais cultivos são afetados pelas constantes inundações ocasionadas pelas chuvas frequentes, pelo clima da região e, além disso, causam mortes, prejuízos nas colheitas e contaminação da água potável.
A jovem mãe teve seus primeiros sinais de trabalho de parto no final do mês de fevereiro e foi levada ao hospital da faculdade local, no distrito de Kulna, onde deu à luz ao seu primeiro filho, um menino muito saudável. Contudo, cerca de 25 dias depois, Arifa reclamou de fortes dores estomacais e voltou ao hospital, mas desta vez foi a uma unidade de saúde mais afastada de sua casa, situada no distrito de Jessore, onde imaginou haver mais recursos. Assim que ela chegou ao hospital, a médica Sheila Podar prosseguiu rapidamente para fazer uma ultrassonografia que revelaria o motivo das fortes dores de Arifa. Para a surpresa da recente mãe e da médica de plantão, o motivo do desconforto foi o fato de haver um segundo útero com 2 novos bebês pronto para vir ao mundo. A paciente foi levada para realizar uma cesariana de emergência para que as 2 crianças pudessem nascer saudáveis. Então, menos de um mês após ter tido um menino, Arifa deu à luz a um casal de gêmeos concebidos em seu segundo útero recém-descoberto. A ginecologista doutora Podar, que realizou o parto, afirmou nunca ter visto nenhum caso parecido, mas alguns médicos que acompanharam o caso afirmam que Arifa Sultana possui uma condição chamada de útero de Delfo, onde uma mulher acaba desenvolvendo 2 úteros, 2 colos, em alguns casos até mesmo 2 vaginas. O que impressionou a todos os especialistas foi o fato de ocorrer 2 partos em datas diferentes, pois os mesmos afirmam que os úteros das mulheres que possuem essa condição entram em trabalho de parto ao mesmo tempo, diferente do que aconteceu com Arifa. Por mais que a condição médica faça com que o útero seja dividido em 2 tubos independentes, no momento da fecundação, apenas um óvulo é fecundado e é implantado em apenas um dos órgãos. O que aconteceu com o caso de Arifa foi que ela liberou 3 óvulos diferentes, que foram fecundados e implantados em cada um dos úteros, ocasionando partos distintos. Arifa se torna cada vez mais distinta quando se possui a estimativa que apenas uma mulher em 50 milhões tem a chance de engravidar de gêmeos quando possui a condição de útero de Delfo. E quando se engravida de 3 bebês e um deles nasce alguns dias antes dos gêmeos, podemos dizer então que a jovem de Bangladesh foi bem sortuda, não é? Sabe-se que o útero de Delfo é gerado ainda na fase de desenvolvimento embrionário durante o 5º mês de vida do feto, onde ao invés de 2 tubos se fundirem formando um único tubo, que é o útero, esses 2 tubos se mantêm separados, resultando em 2 tubos independentes. O mais impressionante é que muitas mulheres permanecem a vida toda sem saber disso. Esse tipo de anormalidade pode variar de demasiadas formas, causando em algumas delas infertilidade. Entretanto, nenhuma delas causa sintomas e passa desapercebida. Isso, por muitas vezes, não causa nenhum tipo de dor ou desconforto. Mesmo aquelas mulheres que possuem acesso a um exame de ultrassonografia podem passar desavisadas pela questão, pois, segundo o ginecologista e obstetra Robert Zuravin, para que haja uma boa visualização do útero, as ultrassonografias devem ser feitas até 8 semanas de gestação, prazo que os médicos especializados já indicam para suas pacientes. Porém, se o exame for feito após 20 semanas de gestação, as chances de determinar a existência de mais de um útero é mínima. Por mais que existam 2 úteros diferentes, isso ocorre porque eles possuem um formato simétrico bem similar, além de se localizarem em um mesmo espaço bem pequeno no ventre da mulher. E então, quando o bebê estiver sendo gerado dentro de um deles, o que é mais comum, ele se expandirá tanto que será quase impossível distinguir 2 massas diferentes nas imagens.
Durante uma gravidez, o útero pode se expandir até 500 vezes o seu tamanho normal e chegar a pesar 1 quilo. A bexiga da mãe fica comprimida e o seu fígado pode subir e se realocar entre os seus intestinos. Então, imaginem quanto fica difícil distinguir tudo isso numa ultrassonografia. Mas será que essa condição dificulta a vida de quem está querendo engravidar? Segundo o Dr. Zuravin, em alguns casos isso pode sim dificultar as coisas, uma vez que ao possuir 2 úteros, eles podem não terem sido totalmente desenvolvidos durante a fase embrionária. Dessa forma, o revestimento interno, onde o óvulo deve se alojar e se desenvolver, não é totalmente completo, o que pode causar problemas de fixação da placenta, oxigenação e a nutrição do feto. Além disso, foi visto que a má formação uterina pode estar associada a uma série de outros problemas, como abortos espontâneos, nascimentos prematuros e anormalidades renais. Os médicos apontam que quem possui o útero duplo, ou útero de Delfo, mas não possui qualquer sinal ou sintomas desta condição, não precisa de qualquer tratamento. Entretanto, para aqueles casos em que a mulher possui duplicidade em mais de um órgão, como a duplicidade da vagina, por exemplo, uma cirurgia para unificar o canal facilita os casos onde a mulher opta por parto normal ou natural. E então, você imaginou que fosse possível que uma mulher pudesse ter 2 úteros? E ainda mais que fosse possível ter 2 partos diferentes em menos de um mês? Bizarro, não é? Por hoje eu vou ficando por aqui, mas nos encontraremos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um forte abraço para todos vocês.